Saudações a todos, sou o professor Felipe, aqui da cidade de Itabira. Nós estamos agora iniciando a fase 2 dos estudos remotos. Foi disponibilizado o PET volume 2 para os alunos do terceiro ano do ensino médio. O eixo temático desse PET é números e contagens, e análise de dados. Isso faz parte do tema da estatística, que é um assunto que é muito cobrado, principalmente no Enem. Lógico que o PET ele vem com algumas limitações com relação à quantidade de conteúdo, mas foi interessante que eles colocaram o conteúdo mais fácil primeiro para que a gente tivesse a oportunidade de retornar com os outros conteúdos que são mais aprofundados. Bem, antes de iniciar, quero ressaltar com vocês a importância de acessar o site Estude em Casa, baixar os PETs do volume 2 e fazer as atividades e não esquecer de guardar essas atividades para serem entregues quando houver o retorno das aulas presenciais. É importantíssimo também acessar o chat do aplicativo Conexão Escola para tirar as dúvidas com o professor, receber orientações, porque esse é o instrumento oficial de comunicação do professor com o aluno, tá? Então, a escola faz a sua parte colocando outros meios de comunicação e ela busca colocar vários canais disponíveis, Pelo menos na escola que eu trabalho tem o site, na escola Professor Emílio Pereira de Magalhães, tem o site da escola, tem o Facebook e tem grupos de WhatsApp que estão destinados a tirar dúvidas e orientar os alunos. Também é importantíssimo fazer as atividades complementares, que essas atividades complementares elas são um reforço que o professor seleciona para vocês, para que vocês possam fixar melhor o conteúdo. Bem, vamos então ao assunto do PET volume 2 de matemática. O que é estatística, afinal de contas? Estatística é a parte da matemática em que se investigam os processos de obtenção, organização e análise de dados sobre uma população ou sobre uma coleção de seres quaisquer, e os métodos de tirar conclusões e fazer predições com base nesses dados. Ou seja, investiga o processo de como que a gente obtém os dados, como que se organiza esses dados para facilitar o entendimento, como que a gente pode tirar algumas conclusões ou fazer algumas previsões diante dos dados que nós conseguimos coletar. Tá? Quando se coloca seres ou população, não significa que sejam seres vivos apenas. Pode ser, a população pode ser chamada, por exemplo, da quantidade de peças que é produzida numa fábrica e uma amostra diante da quantidade de peças defeituosas, por exemplo, que acontecem. Isso ajuda a verificar a possibilidade, por exemplo, de em tantas peças produzidas, quantas saírem com defeito. Bem, a estatística ela tem duas fases, a fase de coletar e a fase de analisar os dados. A estatística descritiva tem o objetivo de descrever e analisar determinada população, sem com isso pretender tirar conclusões de caráter mais genérico. É a parte da estatística que refere-se à coleta e à tabulação dos dados. Quando o pesquisador chega para você e faz aquele monte de perguntas, ou algumas perguntas e anota num papel, numa planilha, ou quando você participa de uma enquete, esses dados eles são coletados, depois são tabulados nessa primeira fase da estatística. A estatística indutiva, ou a inferência estatística, é o outro tipo de estatística. Ela nos leva a admitir ou chegar a uma conclusão de alguma coisa. Os resultados obtidos na análise dos dados de uma amostra são válidos para toda a população da qual aquela amostra foi retirada. Bem, quando vocês acabam vendo aí nas pesquisas, o candidato tal está na frente, a probabilidade dele ser eleito é tanta. E essa parte já vem com a estatística indutiva, são as análises dos dados que foram coletados. Então, esse ano, por exemplo, é ano de eleição, vocês vão ver muito isso aí. Tá? Porém, existe margem de erro, que isso é
isso é muito calculado, essa margem de erro. Inclusive, para a quantidade de dados que vão ser coletados, existe um cálculo para que você saber quão confiável é a sua pesquisa diante do tamanho da população que você vai pesquisar. Tá? Não fala assim, vou pegar 100 pessoas numa cidade aqui que tem 100 mil habitantes, isso aí vai me dar o percentual com uma baixa margem de erro. Não, não é assim não. Pega-se uma fórmula para a gente chegar a esse número que seja um número mais confiável. Isso tudo é uma metodologia científica. Fases do método estatístico descritivo. Primeiro, definição do problema. Quer-se analisar qual é o tipo de problema ou isolar um tipo de problema específico para se pesquisar. Depois, a delimitação do problema. Onde, quem e o que. Onde o problema acontece, quem ele afeta, por exemplo, e o que ele causa. Um exemplo. Planejamento para a obtenção dos dados é outra fase. Como que a gente vai obter esses dados? Nós vamos colocar pessoas para sair perguntando nos pontos de ônibus, a gente vai mandar uma carta para a casa das pessoas para elas responderem e mandar de volta para a gente vai fazer uma enquete numa rede social, a gente vai fazer uma enquete no WhatsApp, e assim é um método que a gente vai planejar para a obtenção desses dados. Tá? A coleta dos dados, depois de planejado, o método de obtenção, começa-se a coleta dos dados. As planilhas que vão ser coletados os dados, os formulários com as perguntas que vão levar a entender o problema que se está estudando. Depois disso, vem a apuração dos dados. Primeiro eles vêm como dados brutos e desorganizados. Então nessa fase é aquela parte que juntam todos os formulários respondidos ou juntam todas as respostas e colocam em um só lugar, ou para um grupo só de pessoas fazerem a organização desses dados. Aí vem a fase seguinte, a apresentação dos dados. Eles tabulam os dados colocando em tabelas e gráficos para facilitar a análise e a visualização desses dados. Inclusive deixar os dados de forma até mais agradável. Depois, vem a análise dos dados. Diante do que foi coletado, diante das tabelas e dos gráficos apresentados, qual conclusões que a gente pode chegar? A gente pode analisar, ter várias análises de uma mesma pesquisa e no final, ter a interpretação final dos dados. Qual a conclusão que esse dado nos leva? É um exemplo. O que se pode prever com isso aí também? É um exemplo dessas fases que a gente passa pelo método da estatística. Os termos usados na estatística. Nós vamos chegar agora em alguns termos que são muito importantes para a gente lembrar nos problemas que vão acontecer. Tá? Bem, é importante saber quais são os termos corretos, as características desses termos e a aplicabilidade dos termos estatísticos. População é um conjunto de elementos que desejamos observar para obtermos determinados dados. Por exemplo, os eleitores de uma determinada cidade, os trabalhadores de uma empresa X que usam corretamente os equipamentos de segurança, as partidas de futebol do Campeonato Brasileiro em que ocorreram cartões vermelhos, isso aí são, na verdade, a população. Quando a gente coloca população, não significa que sejam apenas seres vivos. Por exemplo, partidas de futebol não se referem a seres vivos. Quando eu falo assim, olha, a população de rosas que existem no Brasil. Isso engloba todas as rosas existentes no Brasil, inclusive aquelas que estão lá no meio do mato que a gente tem difícil acesso a ela. Isso envolve uma população. E, às vezes, analisar a população em si é muito difícil, justamente por causa da abrangência ou da quantidade de seres ou de elementos que vão ter que ser pesquisados e até a mesma localização onde esses seres se encontram, ou os dados vão ser coletados. Amostra
É importantíssimo entender o que é uma amostra. Ela é um subconjunto dos elementos retirados da população que estamos observando para obtermos determinados resultados. Ou seja, a gente vai limitar uma quantidade de pessoas, né, que vão poder nos mostrar, né, com uma precisão, uma margem de precisão, as tendências do comportamento da população em si. Não precisamos perguntar a intenção de votos de todos os eleitores de uma cidade de 150 mil habitantes. Basta escolher uma parcela aleatória ou não da população, que é possível prever com uma margem de acerto o resultado de uma eleição local. Né? Lógico que toda eleição, nos momentos finais, acontecem fatos ou situações que às vezes mudam o resultado dessa eleição, porque eleição é uma coisa que envolve opinião pública, e a opinião pública às vezes muda. Mas, quando acontece uma eleição sem muitos revés, né, acontece uma previsão muito mais clara através das pesquisas eleitorais que acontecem, por exemplo, que são feitas, por exemplo, nos municípios. A apresentação dos dados. Os dados podem ser apresentados em forma de dados brutos, ou seja, eles ficam desorganizados e fora da ordem numérica. Olha, quando se faz uma pesquisa, por exemplo, perguntando a idade dos alunos dentro de uma sala, né, eles não respondem em ordem crescente. Isso é na ordem que os alunos vão respondendo, que a gente vai anotando, por exemplo, no quadro lá. Eu tenho 10 anos, eu tenho 11 anos, eu tenho 9 anos, eu tenho 7 anos, eu tenho 15 anos, e a gente vai anotando no quadro. Esses são os dados brutos. O rol é quando os dados são coletados e colocados em ordem numérica crescente ou decrescente. Isso facilita, né, para a gente conseguir enxergar alguns parâmetros. É muito importante saber que, para se achar a mediana, né, de uma amostra, é necessário colocar os dados organizados em rol. Tá bom? Frequência. Os dados são tabulados e exibidos de acordo com a quantidade de vezes que eles aparecem. Bem, olha só, um exemplo dessas três formas de organização dos dados. Foi perguntado aos alunos de uma classe suas respectivas idades. As respostas foram agrupadas em, primeiro, dados brutos. O primeiro aluno respondeu que tinha 10 anos, o segundo 10, o terceiro 11, o quarto 10 e assim por diante. Olha. Todos os dados foram coletados e eles aparecem fora da ordem, né, crescente ou decrescente. Eles estão na ordem em que os alunos foram respondendo a pergunta. Bom, depois de ter coletado esses dados, eles foram colocados em rol. Então, em segundo aí, temos o rol. 3 alunos responderam que tinham 9 anos, né? 7 alunos responderam que tinham 10 anos e eles foram colocados aqui em rol na ordem crescente. Lembra que o rol vai ser muito importante para a gente. Depois de ter colocado em rol, né, o terceiro passo foi colocar em uma tabela de distribuição de frequência. Então colocou em uma coluna as idades e na outra coluna a quantidade de vezes que essas idades apareciam nessa pesquisa. Então, se a gente for analisar aí, quem tinha 9 anos apareceu 3 vezes, quem tinha 10 anos apareceu 7 vezes, quem tinha 11 anos, 4 vezes, 12 anos, 2 vezes, 13 anos, 1 vez. E lá embaixo nós temos um símbolozinho. Esse símbolozinho que parece um Z torto aí, ele é o símbolo do somatório. Então, se a gente somar as frequências aqui, a coluna das frequências, nós vamos ter 17 aí, ó. 3 com mais 7, 10, com mais 4, 14, com mais 2, 16, com mais 1, 17. Então, esse símbolozinho aí, ele chama somatório, ele representa, né, a soma dos elementos que a gente está observando aí. Nesse caso, a frequência. Então, nós temos agora as medidas de posição. A média aritmética, a mediana e a moda. Essas medidas, elas são consideradas medidas de tendência central. Tá? Isso significa que a tendência de encontrar os valores desses cálculos
é que eles estejam próximos do centro da pesquisa quando ela está organizada em rol. Para se calcular a média aritmética, nós pegamos o somatório, né, de todas as frequências e dividimos pelo número total das frequências. Esse X com tracinho em cima ali, ó, ele representa a média aritmética, é o símbolo que representa a média aritmética. Bem, se a média aritmética estiver agrupada por distribuição de frequência, nós vamos pegar o somatório de cada elemento multiplicado por sua frequência, dividido pela amplitude da frequência desses elementos. Tá? Isso aí a gente vai ver de uma forma mais simples no próximo vídeo. Importante, se os valores estiverem agrupados em classe ou intervalos, para calcular a média é necessário considerar o ponto médio de cada intervalo. A gente vai ver isso também um pouco mais à frente. Vamos entender um pouco mais o que é mediana. Bom, o valor que ocupa a posição central dos dados dispostos em um rol é chamado de mediana. Observe que esses dados estão colocados em ordem crescente e que o dado que está no meio deles é a mediana. Observe que esse conjunto tem um total de 7 elementos. E o elemento central é o 5, ficando 3 elementos para a direita e 3 elementos para a esquerda. Então, o elemento central é chamado de mediana, ok? Então, o que é mediana? É o que está no meio dos dados quando eles estão agrupados em ordem crescente ou decrescente. Vamos lembrar que vai ter uma mediana exata quando os números de elementos forem ímpares. Quando tivermos elementos com uma quantidade de dados pares, a mediana ela vai ser feita através da média aritmética dos dois valores centrais. Observe a mediana dos elementos abaixo aqui. Olha. Nós temos 0, 4, 5, 6, 7, 7, 8 e 10. Se a gente observar, né, nós temos um total de 8 elementos aqui. Ó. 8. Se você dividir por 2, vão dar 4 para cada lado. Então, os dois elementos que vão ficar no centro vão ser o 6 e o 7. Para calcular a mediana nesse caso, nós vamos pegar a soma dos dois, 6 com mais 7, e dividir por 2. Certo? Então, a mediana nesse caso seria 6,5. O que é a moda? A moda é o valor, né, que mais repete dentro de uma pesquisa, ou seja, aquilo que tem uma frequência maior. Vamos voltar um pouquinho na pesquisa aqui, falando das idades dos alunos, né? Então, se você observar aqui, nós temos que 7 pessoas responderam que tinham 10 anos aqui. Então, nós temos nessa pesquisa, se você observar no rol aqui, olha, nós temos que nessa pesquisa aqui, que a moda das idades é 10 anos. Vamos ver um novo exemplo aqui. Nessa tabela de distribuição de frequência, nós temos os elementos 5, 6, 7, 8 e 9. E temos as frequências 3, 5, 11, 10 e 5. A moda aqui é o elemento que tem maior frequência. Observe que o 7 ele apareceu 11 vezes nessa pesquisa, então ele tem maior frequência. Então, a moda é 7. Então, nós falamos que o 7 é o valor modal, pois ele aparece com maior frequência. Ah, professor, mas aqui tem 2 5 na coluna das frequências. E por quê? Ué, porque o 6 apareceu 5 vezes, o 9 apareceu 5 vezes, mas eles não são a moda. A moda é o 7 porque o 7 apareceu sozinho 11 vezes. Se você tivesse colocado esses dados em rol, você ia começar assim, ó, 5 aparecer 3 vezes, então ia ficar 5, 5, 5. Depois o 6 aparecer 5 vezes, depois o 7 ia aparecer 11 vezes, o 8 ia aparecer 10 vezes e o 9 5 vezes. Então, o elemento 7, né, nessa pesquisa, ele era o elemento que apareceu mais vezes, ou com maior frequência. Se tivermos 2 elementos
que repetem mais vezes, nós falamos que essa distribuição ou essa pesquisa é bimodal. Se tivermos 3 elementos, trimodal. 4 ou mais elementos é polimodal. Bem, espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima aula. Entre em contato com os professores, com suas escolas, para ver os canais que eles estão disponibilizando para vocês, tá bom? Em breve a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse assunto da estatística.